42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, já que alguns começaram a ficar em pé, vão todos em pé. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só te ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Toma o teu assento. Queridos, Jó, ele é conhecidíssimo, tanto no meio evangélico, no meio dos cristãos, isso inclui todas as denominações, mas também é muito conhecido no mundo secular. Jó virou um adágio. Quando se fala de ter paciência, não importa a religião que é professada, a pessoa sempre vai falar para ter a paciência de Jó. Nós temos 3 textos na Bíblia que falam sobre Jó. No seu livro, depois nós temos o livro do profeta Ezequiel e também no livro de Tiago. Mas a história de Jó é conhecidíssima. Todos nós conhecemos. Provavelmente ele tenha vivido no tempo de Abraão, ele seja contemporâneo de Abraão. Então a história dele está no período patriarcal. E é um homem de quem Deus deu testemunha. Quando a Bíblia diz que os filhos de Deus compareceram numa reunião diante de Deus, o diabo estava no meio, se infiltrou no meio, e Deus dá ao diabo testemunha sobre Jó. E a Bíblia nos apresenta algumas qualidades dele. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 1, diz que ele era íntegro, diz que ele era reto, diz que ele temia a Deus, diz que ele se desviava do mal. A Bíblia também nos apresenta ele como um homem muito rico. Diz no versículo 3 que ele era o homem mais rico do Oriente naquele tempo. Ele seria hoje talvez o que o Bill Gates é. Eu não sei se o Bill Gates ainda é o homem mais rico do mundo ou se é aquele da Elon Musk, sei lá, esse cara mesmo, cheio de invenções, né? Mas ele era naquele tempo que esses homens é hoje. Ele era um homem rico de filhos. Diz a Bíblia que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era um homem rico de animais. A Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de bois, ou seja, 1.000. Ele tinha 500 jumentas. E diz que ele tinha muitíssima gente ao seu serviço. Ele era um homem muito rico.
A Bíblia também apresenta ele como um homem piedoso. Jó capítulo 1, versículo 4 ao 5, diz que ele constantemente oferecia sacrifício a Deus em favor dos seus filhos. Ele era um homem que invocava o nome do Senhor. Ele era um homem que oferecia sacrifício pelos seus filhos. Ele era um homem também piedoso em relação às outras pessoas. Por exemplo, no capítulo 29, do versículo 11 ao 17, diz que ele livrava os pobres. Os pobres não passavam fome no tempo de Jó. Ele supria a necessidade dos pobres. Ele socorria os órfãos, aqueles sem pais. Ele socorria isso antes que a lei mosaica apresentasse a obrigação dos judeus cuidarem dos órfãos. A Bíblia diz, no versículo 13 do capítulo 29, que ele fazia a viúva cantar de alegria, porque ele socorria as viúvas, ele supria as suas necessidades. No versículo 15 do mesmo capítulo, diz que ele era os olhos do cego, diz que ele era os pés do aleijado. No versículo 16, diz que ele era o pai dos necessitados. Ele era um homem piedoso em relação aos outros, pessoas desconhecidas. No versículo 17 do mesmo capítulo, diz que ele arrancava as vítimas das mãos dos homens maus. Ele socorria as pessoas. Diz também a Bíblia que ele era conselheiro. A Bíblia diz no capítulo 29, versículo 21 a 23 e o versículo 25, que as pessoas iam até ele pedir conselho. E as pessoas paravam, ouviam ele, e era com tanta sabedoria os seus conselhos que eles se calavam. Era Jó que dizia: vá para este caminho, vá para o outro caminho. A Bíblia diz no versículo 25 que eu escolhia o caminho para eles. Ele era um homem piedoso, um homem de reputação. No versículo de número 25 ainda diz que ele consolava aqueles que pranteavam. Olha as características de Jó. Ele tinha uma conduta ilibada. Jó era um homem irrepreensível. A Bíblia diz no capítulo 31, do versículo 7 ao 12, que ele nunca cobiçou, que ele nunca adulterou. A Bíblia diz no mesmo capítulo, do versículo 13 ao 23, que ele sempre foi justo com os seus servos, com os seus trabalhadores. Ele era um patrão justo, e ele era caridoso com o necessitado. A Bíblia diz no versículo 24 ao 28 do mesmo capítulo, que ele nunca negou a Deus. Ele era um homem que temia a Deus. Ele era um homem que dava testemunho de Deus. E do versículo 29 ao versículo 34, diz que ele nunca se alegrou com o mal, até mesmo daqueles que eram contra ele. Ele não se alegrava com o mal dessas pessoas, de modo que a Bíblia apresenta Jó como um popstar. Versículo de número 29, capítulo 29, versículo 24, diz que quando ele passava e ele sorria para alguém, essas pessoas ficavam assim: eu não acredito, Jó sorriu para mim. Sabe você que tem uma pessoa que você admira, que você acha que essa pessoa não te conhece, nunca te viu, e de repente você passa por ela e ela olha para você e dá um sorriso para você, enche o teu coração de alegria? Era Jó. Quando ele passava, um simples sorriso de Jó fazia com que a pessoa ficava todo alegre. Olha que homem era Jó. Um homem íntegro,
Um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus, um homem que fazia aquilo que Deus requeria. Mas era um homem que não conhecia a Deus. O conhecimento de Jó era teórico. Ele conhecia de ouvir falar. E isso que ficou no meu coração quando o Felipe leu. Porque na hora que eu estava lá no culto, eu fiquei pensando, meu Deus, eu conheço um pouco da história de Jó. Como pode um homem na qualidade de Jó dizer, eu te conhecia, só te ouvir falar? Jó nunca tinha tido um conhecimento experimental com Deus, prático com Deus. O único conhecimento de Jó era esse: existe um Deus no céu, a quem eu devo obediência, a quem eu devo honrar. Pronto. Mas isso ficou na minha cabeça e me incomodou todos esses dias, desde quinta-feira. Como pode alguém servir a Deus e ter apenas o conhecimento teórico? Você fala para mim, pastor, é impossível isso acontecer. É possível. Porque quando você lê João 14, versículo 9, os discípulos dizem assim: Senhor, nos mostra o Pai. E os discípulos estavam andando com Jesus já há 3 anos. 3 anos. Dormia, comia, bebia, andava com Jesus. E ele diz: Senhor, me mostra o Pai. Jesus diz: vocês estão há tanto tempo comigo e vocês ainda não me conhecem. Quantas vezes nós já fomos apenas convencidos que existe um único Deus, que deu o seu Filho para morrer por nós, que subiu à cruz, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e voltará para buscar aqueles que a Ele servem. Pronto. E nós nos satisfazemos com esse conhecimento conhecimento teórico. E nós nunca passamos para o segundo degrau do conhecimento prático. Só que todos aqueles que Deus ama, Deus sempre vai levá-lo para ter uma experiência com Ele. O diabo não se incomodava com Jó. O diabo não se incomodava com Jó. O diabo sequer citou Jó. O diabo está no meio da reunião e não fala nada sobre Jó. Porque para o diabo, aquele que... Não, eu guardo a palavra de Deus, tá bom. Mas não se aprofunda com Deus, não tem um relacionamento com Deus, é mais dele do que de Deus. Então não se preocupa. É Deus que cutuca a onça com vara curta. É Deus que diz para o tinhoso. Ele não falou nada. Deus diz: eu quero levar Jó para um outro patamar. Mas parece que o tinhoso não está se importando, porque... Aí Deus diz assim: ei, você viu lá o meu servo Jó? Aí o diabo diz: mano, já que sim, para mim, mas já que perguntou, eu vi. Não, realmente, tudo isso aí, mas isso aí é porque ele foi abençoado por ti, mas isso aí é engano. Aí Deus diz: não, então tá bom, eu conheço Jó. Ele ainda não me conhece como ele deve conhecer, mas eu conheço. Vai lá e tira tudo o que ele tem
Em um único dia, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu filhos, capítulo 1, do versículo 13 ao 19. Ele perde os filhos, ele perde as riquezas, ele perde os seus servos. E no capítulo 2, versículo 7 e 8, ele perdeu a sua saúde. Perdeu tudo. Aquele homem que era amado por todos, aquele homem que era querido por todos, agora aquele homem não tem mais nada. Não tem riqueza nenhuma. Não tem mais animal nenhum. Sobrou 3 servos apenas, que teve que ficar vivo para trazer a notícia ruim para ele. E sobrou uma mulher, esposa, que não vai durar muito tempo. E de repente aquele homem, ele se vê totalmente doente. Capítulo 2, versículo 7 a 8 diz que o diabo tocou no corpo de Jó e começou a aparecer tumores malignos em sua pele. A sua pele encheu-se de furúnculos, tumores, que ele vai dizer no capítulo 6, versículo 10, que dava a ele uma dor intolerável. Que ele vai dizer no capítulo 7, versículo 4, que ele começa a ter insônia e a noite fica longa, porque ele não consegue dormir devido às dores. Que ele vai dizer no capítulo 7, versículo 5, que o seu corpo ficou cheio de necrose. A pele, a carne começou a apodrecer. Ele vai dizer ainda ali que a sua pele começou a se rachar, que começou a aparecer feridas inflamadas no seu corpo, que ficava cheio de pus. A sua boca ficou toda ferida. Ele tinha febre. E ele vai dizer no capítulo 7, versículo 14, que a febre começa a dar nele pesadelos. Ele não dorme, o pouco que ele dorme, ele tem pesadelos terríveis. Ele vai dizer no capítulo 19, versículo 17, que o hálito dele está intolerável. A mulher de Jó não consegue ficar perto dele, por causa do hálito, fedendo. Ele diz que o seu corpo tinha um cheiro repugnante. E para completar a situação de Jó, a sua esposa ficou contra ele. Diz: amaldiçoa teu Deus e morre. E vai dizer no capítulo 2, versículo 11, que 3 de seus amigos ele faz, Bildade e Sofar, vem para consolar ele. De repente se levanta contra ele e começa a criticá-lo e a julgá-lo indevidamente. E esse período de sofrimento, segundo estudiosos, vai demorar aproximadamente 1 ano. 1 ano sofrendo. 1 ano terrível. Mas quando ele está vivenciando ainda esse tempo, capítulo 42, ele ainda não saiu da prova, ele está na prova. Mas é no meio da prova que ele vai olhar para Deus, que agora ele ouviu Deus. Até então a Bíblia não diz em nenhum momento que Deus tinha falado com Jó, mas agora nos capítulos anteriores Deus já falou com Jó. Agora ele contemplou Deus, ele viu quem é Deus. Mas ainda ele está no sofrimento. Aí ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar. Era um conhecimento teórico. Mas agora eu te conheço, porque eu estou te contemplando com os meus olhos. E sabe o que é interessante? Que Jó não conheceu Deus no tempo de fartura. Jó não conheceu Deus no tempo da abundância. Jó não conheceu Deus no tempo que tudo estava bem. Jó ele vai conhecer Deus no momento de escassez. Jó vai conhecer a Deus no momento do sofrimento.
Porque no momento que estava tudo bem, ainda que ele tinha um conhecimento teórico, ainda que ele sacrificava, mas a vida de Jó era superficial. Ele não se aprofundava. Ele não mergulhava no conhecimento de Deus. É no momento em que tudo ficou ruim, é que ele cai diante de Deus para buscar a Deus, não como ato superficial, mas como algo que ele tem urgentemente sede de Deus. É no momento mais terrível que ele conhece Deus. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco. É porque muitas vezes nós ficamos na superficialidade. Para nós virmos a esse tempo, nessa reunião, é apenas mais uma reunião, é apenas mais um dia. Vir num culto é apenas mais uma reunião, é mais um culto, apenas eu vou lá, o pastor vai me ver, a irmã Márcia vai marcar no seu caderno que eu estive presente e acabou. Eu chego em casa e nada de Jeová, nada de Jesus, nada do Espírito Santo. Eu vou para um canto, a minha Bíblia é jogada por outro canto, eu pego quando eu venho para o culto e chega lá em casa, eu ponho no mesmo lugar e acabou. E aí, ainda que o diabo não está prestando atenção em você, porque você não tem intimidade com Deus, e se eu não tenho, então ele não tem que se preocupar. Aí que Deus cutuca o tinhoso e permite que ele venha e toque em alguma coisa nossa ou em nós, porque quando o problema chega em casa, aí nós oramos, aí nós gememos, aí nós choramos, aí nós não perdemos culto, aí nós levantamos de madrugada, aí nós jejuamos, aí nós começamos a estreitar o laço. E quantas pessoas que estão esperando esse momento chegar para poder ter uma experiência com Deus. Quando eu sentei neste púlpito hoje, parece que meu coração queria saltar pela boca. Eu disse: Deus, tem misericórdia de mim. Deus tem determinado um novo tempo para esta igreja. Ai, decai, soridecai. Deus tem determinado um novo tempo para esta igreja. E a figueira vai balançar. Oh, xarai, decanta, soridecai. Não é tempo de viver superficialmente, é tempo de nós mergulharmos nele, vivermos para ele, e andarmos com ele, respirarmos ele, e falarmos dele, dormirmos com ele, acordarmos com ele, e viver integralmente para ele. Oh, xarai, decanta, soridecai, sorianda, soridequei. Por que Deus tem pressa para isso? Sabe qual foi a primeira coisa que Jó fez depois de conhecer a Deus? Foi dizer: olha, Senhor, agora. Porque antes, quando ele vivia a vida superficial, isso que eu disse, o que ele fazia para os outros, é ele dando testemunho dele. É ele falando dele. É ele se colocando num patamar alto. Porque tem quem tem uma vida superficial com Deus, ele é o bambambam.
Ele é o bom. Ninguém faz mais do que ele, ninguém é mais crente do que ele, ninguém ora mais do que ele, ninguém prega mais do que ele, ninguém faz mais do que ele. Jó se achava o bambamã, porque o conhecimento era superficial. Mas quando ele conheceu Deus, a santidade de Deus e o poder de Deus, leia os capítulos anteriores, ele questiona Deus. Ele disse: Senhor, tu me abandonou. Pesa eu em balança fiel, tu vai ver que eu sou santo. Mas agora ele tem o conhecimento pleno de Deus. Aí ele diz: por isso eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Sabe aquele Jó popstar? Que quando ele passava, olhava para alguém e sorria para alguém, alguém ficava todo cheio, e ele dizia assim: ah, eu sou o cara. Olha só de eu passar e sorrir, olha lá, agora, ele diz assim: eu estou me abominando. Agora eu estou vendo o quanto eu sou miserável. Agora eu estou vendo o quanto eu não presto. Agora eu estou vendo o quanto eu sou fraco. Agora eu estou vendo o quanto eu sou dependente dele. Agora eu estou vendo e eu estou me arrependendo. E eu jogo pó na minha cabeça, eu me deito na cinza, porque agora eu vejo que eu não sou nada. Sabe por que nós temos que ter um conhecimento experimental de Deus prático? Porque quando você conhece Deus realmente, você vê que você não é nada, que você não pode nada, e é apenas quando o homem se torna um nada, é que Deus pode fazer alguma coisa na vida dele. E enquanto essa igreja não ser um nada, Deus não pode fazer nada. Mas quando nós chegarmos diante dele, porque agora nós temos o conhecimento prático, aí nós vemos que nós não somos nada. Nós vemos o quanto miserável nós somos. Mas enxergamos realmente que nós somos pó e cinza, miserável. É que Deus diz: agora eu vou operar, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo achava que conhecia Deus, e porque ele achava que conhecia Deus, ele perseguia os crentes. Mas quando ele viu que ele não era nada daquilo, quando ele viu que ele era caco, quando ele viu que ele era barro, quando ele viu que era miserável, diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Quando ele disse: eu não sou nada, eu sou pó, eu sou caco, eu sou cinza, Deus diz: então Paulo, agora é a hora que o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, porque quem está fraco e me busca, eu torno ele forte, porque eu chamo as coisas loucas para confundir as sábias, eu chamo as que não são para confundir as que são, eu chamo as coisas mais vil para confundir aqueles que se acham especiais. Então, quando Deus começa a movimentar no meio da sua igreja, mas eu fico dizendo: não, eu sou. Não, eu tenho meu defeito, mas eu sou melhor do que fulano. Não, eu tenho meu pecado, mas eu contra cicrano, perto de cicrano eu sou um santo. Deus não vai fazer nada. Deus me deu esta palavra. Meu coração estava palpitante. Porque é Santa Ceia, eu quero falar do sacrifício de Cristo. Mas desde quinta-feira, Felipe, quando você leu aquela palavra, o Espírito Santo não me deixou mais em paz. Deus ministrou meu coração para ter um novo tempo,
vai ter um novo tempo. Você querendo ou não, vai ter um novo tempo. Onde eu disse, brincando com uma irmã aqui fora, eu disse assim, 3 anos. Porque eu creio piamente que esse tempo será construído até o ano que vem. Em 3 anos, não terá mais espaço nesse tempo novamente. Eu disse, se você quiser fazer parte da história, fique aqui. Se você não quiser, pode ir embora. E Deus vai levantar. Não porque eu estou pregando e estou falando, não. Porque pode ser que amanhã Deus me leve e outro venha aqui, isso vai acontecer. Porque Ele já determinou. Vários profetas passaram por aqui dizendo que pessoas virão de longe para estar aqui conosco. Você querendo, eu querendo ou não, Deus vai fazer. E Deus vai começar a fazer. A partir daqueles que pararam de ter um conhecimento teórico e vão começar a ter um conhecimento prático de Deus. E vão se humilhar diante dEle. E estes Deus vai levantar como baluartes neste lugar, para que a obra dEle cresça mais e mais. Quantos creem nesta palavra, levante a mão e diga amém.